Seja muito bem-vindo. Fica aqui nesse vídeo para você entender como será influenciado por Júpiter em Câncer. Tivemos uma mudança de energia com a saída de Júpiter de Gêmeos para a entrada em Câncer. Você não precisa entender nada de astrologia, porque eu vou falar como que você vai se sentir e como que você pode utilizar dessa energia a seu favor. Meu modo de ver a astrologia é no sentido de luz e sombra. Todo arquétipo, todo planeta, todo signo carregam em si um potencial de luz e um potencial de sombra. São os polos opostos de uma mesma energia que a gente sempre pode escolher, a gente sempre pode direcionar, não vendo nada como algo bom ou ruim, mas sim entendendo que a sombra existe para a gente valorizar a luz, para a gente entender qual caminho a gente quer seguir. A gente sempre tem essa escolha. Então, se você gosta de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, fica aqui. Inclusive, se você tem preconceito com a astrologia, fica aqui também, porque a astrologia não serve para nos limitar. Tenho certeza que quem tem preconceito é porque ainda não entendeu a fundo a astrologia. Isso é muito natural, já que ela é muito complexa, mas eu tô aqui para te ajudar e para simplificar para você as coisas, tá bom? Se você acredita nas leis universais, você acredita em astrologia, porque ela se baseia na lei da correspondência, o que está em cima é como que está embaixo, o que está embaixo é como que está em cima. Então, vamos falar sobre Júpiter. Júpiter é esse planeta grande, esse grande planeta que traz em si, carrega essa energia da expansão. Ele fica mais ou menos um ano em cada signo e ele é um planeta social, ou seja, nos influencia de maneira social. A gente não sente ele na nossa identidade, como a gente sente o Sol, Mercúrio, Lua, Marte, Vênus, mas a gente sente essa energia no âmbito social, no âmbito das trocas também. Porém, ele também influencia uma casa, todo o planeta influencia a casa do seu mapa por onde ele passa agora. Onde Júpiter está passando no seu mapa, ele mudou de casa com a mudança de signo ou não? Ou continua na mesma casa e vai mudar daqui a pouquinho? Então, é por isso que você tem que ter o seu mapa aí em mãos, é muito legal, né? É um complemento. Se você ainda não tem esse seu mapa, você pode baixar gratuitamente no astro.com e ter ali a sua mandala, e aos poucos você vai entendendo a sua mandala. Para entender melhor, você pode marcar uma consulta também comigo. Eu posso fazer uma leitura do seu mapa ou então te dar uma aula de como que você pode analisar o seu mapa. Mas eu também tenho uma plataforma com uma aula, uma masterclass que eu vou deixar aqui embaixo, Auto Astral, para que você tenha acesso se assim quiser. Percebi agora que eu estava sem o microfone. Coloquei. Então vamos lá, vamos falar sobre esse planeta primeiro, que é Júpiter, né, que é um grande planeta, então ele realmente representa a expansão, a abundância, o otimismo, regente do signo de Sagitário, né, então essa sensação de que eu quero ir além de onde eu tô, eu posso expandir um pouco mais. Eu acredito que muita gente fala, né, onde a gente tem Júpiter, a gente tem uma sorte. Já ouviram falar isso? Onde você tem Júpiter no seu mapa, você tem uma sorte ali. Eu realmente sinto isso. Eu tenho, por exemplo, Júpiter na casa 7, então vamos falar primeiro da casa. Eu sinto que é porque a gente sente realmente uma fé ali. Ali a gente tem certeza, a gente tem uma crença positiva de que aquilo ali vai dar certo, né? A gente tem realmente esse otimismo de que não, aqui o negócio vai dar certo. Sempre vai vir mais, é um senso de abundância que a gente tem em relação àquela área ali do nosso mapa, aquela área da nossa vida, aquela casa do nosso mapa. A abundância, que eu sou abundante, entende? E realmente a gente pode ser. Então perceba primeiro no seu mapa natal, onde você tem Júpiter, se traz isso para você. E também, em relação ao signo, né? Ele aumenta aquela energia. Então você pode também sentir que você tem aquela energia. Eu tenho em Aquário, por exemplo. E a gente estava com Júpiter em Gêmeos, né? Expandindo muito a questão da mente, da lógica. Ou a gente poderia também estar muito aberto a muitas possibilidades e a gente ficar até com dúvida, querendo experimentar muita coisa. Também um aumento no campo de comunicação, até mesmo no campo de redes sociais, né? Todos os meios de comunicação. A gente poderia também estar querendo expandir muito nesse sentido de se comunicar, de falar também, né? De aprender, de fazer muitos cursos. Isso poderia ter acontecido, aí você poderia ter sentido isso
Mas como eu digo, Júpiter influencia a gente no social, de alguma forma nas nossas trocas ali, e não necessariamente na nossa identidade. A gente pode também falar sobre crenças e leis, né? Como se ele instaurasse uma lei, ele trouxesse uma crença de que o bom é isso, né? De que o correto é isso aqui. É a gente agora trazer isso. Então é como se fosse, a gente pode interpretar como uma lei social, talvez, né? Então, de toda forma, é para a gente canalizar um pouquinho da energia em que ele está, né? É para a gente conhecer um pouco mais, se aprofundar um pouco mais na energia, entender a sua luz e sombra. É um momento para a gente fazer isso, a gente pode entender que o nosso social ali vai estar facilitado se a gente trouxer essa energia, né? De alguma forma, a gente vai ser beneficiado, principalmente nas nossas trocas no social mesmo, se a gente trouxer essa energia. E principalmente na casa em que você tem essa energia. Por exemplo, então agora entrando ali em Câncer, para mim, começou na casa 11. Então, se eu trago a energia elevada de Câncer na minha vida, né, independentemente de ter ali um planeta em trânsito, por exemplo, eu vou beneficiar aquela área da minha vida, que é a casa 11, que fala dos grupos, que fala sobre os meus amigos, sobre o coletivo. Então, eu trazer esse lado elevado, mas Câncer rege a minha 12. Então, em algum momento, Júpiter vai transitar pela 12 e, na verdade, eu venho trazer Câncer na casa 12, porque a cúspide da casa 12 corta Câncer. Então, Câncer comanda a minha 12. Como tem um trecho na casa 11, quando o planeta vai passando por ali, ativa aquela energia nessa área da vida, na casa 11. Mas eu venho trazer, na verdade, na casa 11, tem um comando de Gêmeos. Então, só para vocês entenderem essa questão da casa. Agora vamos falar sobre a energia canceriana. É uma energia, gente, muito feminina, né? Porque quem rege Câncer é a Lua. Então, essa energia é representada pela Lua, que fala sobre o feminino, né? A Lua é muito essa feminilidade, que é como se fosse o oposto do Sol, né? Que é o arquétipo mais masculino. Então, também as energias Yang e Yin, né? A Lua traz energia Yin. Também a gente pode falar do consciente, que é o Sol, e o inconsciente, que é a Lua. Então, vamos falar sobre luz e sombra, sobre esses polos opostos e que se complementam. Então a Lua também pode falar sobre sombras, tá? Sobre o que está oculto, que está no nosso inconsciente, a gente ainda não trouxe para a luz, a gente não tem tanta clareza, ou a gente não curou, né? A gente não iluminou totalmente, por isso não tem ali a cura daquela energia, daquele aspecto. Então, quando a gente fala de feminino, né, e de Câncer, é uma energia muito mais para dentro, introspectiva. Então, a gente pode ter essa influência, né, de uma introspecção bem grande. Inclusive, nos primeiros momentos que o Júpiter entra em Câncer, Mercúrio também está em Câncer, né, que é esse momento que eu estou trazendo agora. E eu esqueci de falar que o período que Júpiter vai ficar em Câncer, que é de 9 de junho, que foi ontem, de 2025, até 20 de junho de 2026. Então, basicamente, praticamente um ano nessa energia. Então, nesse primeiro momento, a gente tem Mercúrio, daqui a pouco a gente tem o Sol, e a gente vai ter uma lunação, a gente tem uma grande ênfase nessa energia canceriana. Então, a gente pode sentir muito nesse início. Então, realmente, uma sensibilidade muito grande, Câncer traz, e uma energia muito forte do cuidar, né? Então, é muito legal a gente olhar para esse lado do cuidar. Como que eu estou me cuidando em primeiro momento? Porque qual é a pessoa mais importante da sua vida? É você, né? Então, a gente pode ser muito direcionado, ter muito uma vontade de cuidar, mas seria uma distorção se a gente focasse em cuidar só dos outros ou das coisas, por exemplo, de plantas, né? Estou aqui olhando para as minhas filhotas, as minhas plantas, e estou lembrando que ontem eu estava cuidando delas. Então, assim,
E você está se cuidando? Muitas vezes, gente, o mais difícil é se cuidar, porque requer uma certa dor quando a gente fala de um autocuidado elevado, um autocuidado no que a gente pode canalizar de bom para um objetivo, porque bom e ruim depende do nosso objetivo, né? Mas um objetivo aqui elevado, um objetivo de ter mais saúde, de ter mais amor próprio. Então, bom nesse sentido. Se cuidar bem gera uma dor. A gente pode gerar uma dor. Por quê? Porque a gente tem vícios, né? Então, a gente tem maneiras de se cuidar que não são elevadas. Então, que na verdade não é um autocuidado. Vamos definir assim dessa maneira, né? Eu mesma falando aqui, eu tenho momentos em que eu como muito doce, que eu como muita besteira, eu tenho vícios que eu ainda não consegui abrir mão, mas que se eu abrisse mão, eu poderia me cuidar melhor. Então nós temos isso e assim, criar uma rotina, fazer as práticas elevadas sempre tem uma dor. Eu sempre falo isso e eu repito, porque isso é muito importante de ser dito, porque a gente pode achar que quando tem dor, eu tenho que me afastar, né? A gente tende, como seres humanos, a fugir muito da dor. Então, eu sempre sinto resistência quando eu vou praticar yoga. Durante a prática, eu já sinto um bem-estar muito grande, uma conexão e até um senso de propósito que é para eu levar realmente aquilo ali adiante, que é a minha profissão, né? Se dá aula de yoga. Então observa como é louco, né? Eu sinto uma repulsa em determinadas coisas, mas depois aquilo ali me faz muito bem. Porque todo crescimento, todo ato que leva a um crescimento gera realmente uma dor. Então, por essa razão de sentir dor, um autocuidado elevado, como a gente definiu, a gente pode querer fugir. Então é mais fácil a gente cuidar de outras coisas, de outras pessoas, né, direcionar as pessoas ou realmente cuidar. Por quê? Porque não vai ter dor envolvida. Então, devido à dor, a gente pode querer fugir desse autocuidado elevado. Mas, se a gente não se cuida de modo elevado, a gente se cuida de modo não elevado. Não tem como você fazer os dois. Se você não está em um, você está em outro, né? Então, é pensar sobre isso. Vamos refletir sobre como eu estou me cuidando, tá? Porque câncer fala muito sobre isso. E aí também vai falar muito sobre a sua intuição, né? Esse lado intuitivo mesmo, que a gente também muitas vezes deixa de lado por dar muito valor, muito mais valor para a mente, para o que a mente fala, né? Para a lógica. E aí a gente procura respostas nisso, na lógica. E para mim, o coração é sempre mais sábio, porque ele está relacionado à nossa alma, está relacionado ao nosso espírito. Então, eu acredito que ele seja assim superior à mente. Tem inúmeros livros falando sobre isso, né, sobre o poder do coração. Então é um momento também de a gente estudar um pouquinho sobre isso, sobre a nossa intuição, o coração, como ativar, como aflorar, né, e fazer práticas ali que nos conectem mais com a nossa intuição, porque a intuição ela é sutil, ela é muito sutil. E se a gente não estiver muito atento e conectado para ouvir esses direcionamentos do nosso coração, do nosso mestre interior, a gente vai deixar passar e vai sim dar mais valor para a mente que é mais alta, fala mais alto, entende? Então, é algo que a gente deve aprimorar silenciando, né? Olhando realmente mais para dentro. A gente pode também querer se proteger muito, já que câncer fala de uma segurança emocional, ele busca muito essa segurança. Então, é um momento também para a gente lidar melhor com as nossas emoções, para a gente desenvolver inteligência emocional, porque a gente tende a não acolher as nossas emoções, né? A gente não sabe muito bem lidar, porque a gente não foi ensinado simplesmente a lidar com as emoções. Então, essa falta de acolhimento é muito natural na nossa sociedade. A gente costuma julgar e negar as nossas emoções, né? E não acolhê-las. Eu acho que a gente tem uma ideia de que quando eu acolho as minhas emoções, eu estou nutrindo elas no sentido de eu estou intensificando, mas na verdade não. A gente intensifica o que a gente nega, o que a gente resiste. Lembra aquele ditado? Tudo que a gente resiste persiste. Então, se eu aceito que eu sinto emoção ainda, porque sim, a gente pode diminuir esse aspecto emocional, isso é possível. Muita gente acha que não, que a gente sempre vai sentir. Eu estou lendo até um livro que eu trouxe para vocês uma reflexão no vídeo passado sobre ele,
né, que é o Conversando com Deus. E nesse livro ele fala sobre sociedades mais elevadas, porque eles não sentem emoções, porque eles confiam no processo, né? Então, tudo bem que a gente não esteja tão elevado, a gente não esteja assim tão confiando no processo, e por isso que eles não sentem raiva, culpa, medo. Então, tudo bem que a gente esteja abaixo dessa sociedade tão elevada, mas a gente pode sim ir aprimorando isso e se elevando e sentindo menos emoções. Há sim essa possibilidade, e quanto mais a gente está presente, menos emoções a gente vai sentir. Que é realmente confiar no processo, é presença, é aceitação sobre tudo, né? Sobre todos os momentos, sobre cada aspecto. Mas a emoção, quando a gente sente, ela deve ser acolhida. Então, essa é a melhor maneira. Eu tenho um curso sobre isso, que é o Ser Equilíbrio. Então lá eu intensifico, eu abordo mais essa questão sobre como lidar com as emoções, tá? Esse papo é muito importante para mim, porque eu sempre fui muito atormentada emocionalmente. Não sabia lidar, porque é isso, a gente não é ensinado a lidar. Então esse é o ponto muito importante. Desenvolver inteligência emocional, aprender a lidar com as suas emoções, aprender a acolher, entender como ela quer te direcionar, a emoção está te direcionando, está te mostrando, te revelando algo que você precisa desenvolver em você. A gente pode também querer ficar muito em casa, a gente pode ficar mais caseiro e com os nossos laços afetuosos, com a nossa família, não necessariamente família biológica, mas também podemos ter essa busca em se conectar mais com a nossa família biológica, com as nossas famílias de alma também, né? Buscar afeto. E essa nutrição, né, que eu falei do cuidado ali, daquele ponto do cuidado, também a gente pode querer ter filhos, né? Querer ter bichinhos de estimação para cuidar. Isso também é um ponto que pode surgir, uma vontade. Mas lembra que a primeira coisa é você se cuidar, você focar no seu autocuidado. Um outro ponto que a gente pode olhar muito para as nossas memórias, para as nossas raízes, para a nossa cura ancestral, né? É uma oportunidade também para a gente olhar para os padrões ancestrais, para curar questões de família, né? Então você olhar ali para a história dos seus pais, dos seus avós, realmente de todos os seus ancestrais, entender os padrões que eles tiveram, os desafios que eles tiveram, tá? Porque você é uma continuação. Então é muito importante que você tenha clareza e olhe para isso com atenção. Importante que você honre, que você perdoe sua família, a si mesmo, para que você dissolva mágoas, né? Câncer tem uma energia de mágoas, e aí também tem que ter esse cuidado nesse momento de não ficar tão magoado. Porque a gente pode sim se magoar mais facilmente, ficar muito sensível e sempre buscando um acolhimento, um afeto. Então, às vezes a gente olhar, não tive esse acolhimento, não tive esse afeto, e aí a gente querer ficar, sabe, que nem criança magoada, um pouquinho infantil essa energia, se a gente não se atentar e entender que, primeiro, a gente não tem que ser sempre acolhido pelo outro, né? O outro tem as opiniões dele, as ideias dele, o modo de pensar dele, e muitas vezes o outro também não pode nos acolher, ele não tem essa capacidade, muitas vezes ele não está nem fazendo isso por si mesmo, então esperar isso do outro é uma distorção. Então, trabalhar um pouquinho essa autonomia também nesse sentido, e é interessante porque nessa entrada de Júpiter, nesse primeiro momento que ele entra, ele vai fazer uma quadratura ali com Saturno e com Netuno que estão em Áries, agora nesse momento que eu estou falando com vocês, dia 9 de junho de 2025. E o que é isso, né? Áries é autonomia, Áries é independência. Então, essa quadratura, que é um aspecto de tensão ali entre Júpiter e Saturno e Netuno, traz uma oportunidade, um chamado de desenvolvimento. Um desenvolvimento do quê? Do meu próprio afeto, do meu próprio cuidado, da minha própria nutrição emocional. Então, eu me nutro, eu me acolho, eu me cuido, sem esperar que o outro vá fazer isso por mim. Então, as relações ficam melhores quando a gente faz isso pela gente, não fica dependente emocionalmente, tá? Então, é uma chamada para a gente não ficar muito dependente emocionalmente, eu sinto esse aspecto, para a gente desenvolver essa autonomia no autocuidado. Então, quero fechar por aqui esse vídeo para não ficar demasiadamente longo, poderia falar mais coisas, poderia intensificar todos esses temas.
que você diria mais de Júpiter em Câncer? Você tem algo a complementar? Lembra que a casa do seu mapa, em que ele estiver passando ali, você vai ter uma expansão, você vai ter uma abundância, otimismo, uma fé. Então, desenvolve isso aí, foca nesse cenário também um pouco, né? E observa que vai ser movimentado também nesse cenário. Eu vou deixar aqui na descrição os links dos meus cursos. Na verdade, eu tenho um programa de autoconhecimento com astrologia e yoga, o Alto Astral, muito legal. Lá a gente tem aulas de yoga baseada nos signos, baseada nas fases lunares. A gente intensifica uns temas específicos durante cada mês. Então isso é muito legal, principalmente para quem gosta de astrologia e yoga, mas mesmo se você não gosta, eu tenho certeza que vai gostar quando você entrar ali, entender, conhecer e fazer as aulas. E o meu curso Ser em Equilíbrio, que é maravilhoso para inteligência emocional. Ali eu ensino vocês técnicas de respiração para vocês praticarem isso, desenvolver essa inteligência emocional. E também aulas teóricas sobre energia yin e yang, sobre como lidar com as emoções. Realmente, eu levo lá uma aula que tem um método para isso. Como trazer mais atenção plena, como meditar, tem meditações e relaxamentos guiados, muita coisa, gente. Então dá uma olhada nos links, vê se isso te agrada, se você gosta de me ouvir, se você quer estar mais próximo de mim, você pode ser meu aluno, tá bom? Se esse vídeo te ajudou e você quiser ajudar outras pessoas, compartilhe. Até mais, fiquem com Deus.